João capítulo 6. Este capítulo apresenta-nos o Senhor, descido dos céus, humilhado e entregue à morte. Não como Filho de Deus, um com o Pai, fonte de vida, mas como aquele que, sendo eterno e ao mesmo tempo profeta e rei, tomará o caráter de vítima e o de sacerdote no céu. Pão da vida na sua encarnação. Morto, ele será o verdadeiro alimento do crente e, de novo elevado ao céu, o objeto vivo da sua fé. Mas o Senhor só refere este último ponto. A doutrina deste capítulo está, sobretudo, contida no que acabamos de dizer. Não é o poder divino que vivifica, mas o Filho do Homem vindo em carne, objeto da fé e único meio da vida. No entanto, embora singelamente anunciado pelo chamamento da graça, não é o seu lado divino que vivifica quem ele quer, mas a fé que está em nós e que nos liga ao Salvador. Todavia, em ambos os casos, ele opera independentemente dos limites do judaísmo. Ele vivifica quem quer e vem para dar a vida ao mundo. Esse discurso do Senhor teve lugar por ocasião da Páscoa, figura que o Senhor devia cumprir pela sua morte. O assunto do que nos fala. Note-se que todos estes capítulos apresentam o Senhor e a verdade que ele nos revela, em perfeito contraste com o judaísmo, que ele deixava e punha de lado. No capítulo 5, era a incapacidade da lei e das suas ordenanças. Aqui são as bênçãos prometidas aos judeus sobre a terra da parte de Deus, conforme o Salmo 132, versículo 15, e os caráteres de profeta e de rei que, cumpridos pelo Messias nas suas relações com os judeus, foram contraste com a nova posição de Jesus e com o novo caráter em que toma a sua doutrina por causa da sua rejeição. É este contraste que caracteriza todos os distintos assuntos deste Evangelho. Examinemos agora este capítulo. Em primeiro lugar, Jesus provê as necessidades do povo segundo a bênção prometida no Salmo 132 e que o próprio Deus devia cumprir. A esse respeito, o povo reconhece Jesus por o profeta e pretende, pela força, fazer dele seu rei, mas o Senhor recusa esta oferta. Ele não podia tomar tal posição de modo carnal, por isso Jesus os deixa e se retira para o monte sozinho. Era em figura a sua posição como sacerdote no alto. São estes os três caráteres do Messias em Israel, mas o último tem uma aplicação completa e especial para os santos no tempo atual, comandando na terra e continuando assim a posição do remanescente. O Senhor é, ao mesmo tempo, rei e profeta. Jesus deixa o povo para subir ao alto, à parte. Tomava assim, quanto ao significado do ato, a posição de sacerdote no alto. Os discípulos entram no barco, mas, sem ele, são sacudidos pelas ondas do mar, encapelado. Sobrevêm as trevas, é o que sucederá ao remanescente aqui neste mundo, e Jesus não está lá. Entretanto, Jesus junta-se aos seus e estes recebem-no com alegria. E logo o barco chega ao seu destino. Impressionantemente, quadro do remanescente percorrendo o seu caminho sobre a terra durante a ausência de Cristo e ansiando cada qual encontrar-se imediatamente com ele, inteira bênção e descanso que terá lugar quando Jesus voltar. A aplicação direta deste fato é para o remanescente. No entanto, como indicado já, nós somos, quanto à nossa passagem sobre a terra, a continuação desse remanescente. Cristo está em cima, para nós, enquanto nós estamos na tempestade aqui neste mundo. A parte subsequente do capítulo, o pão da vida, é propriamente para nós. É o mundo que está em questão e não Israel.
Com efeito, ainda que Cristo seja para Israel como Arão adentro do véu, enquanto ele se encontra lá, os santos têm o seu caráter celeste. Esta parte do Evangelho, tendo mostrado o Senhor como profeta neste mundo, e recusado a realeza, o que só sucederá quando ele voltar para se encontrar com o remanescente, quadro histórico do que ele era e do que ele será, ensinando-nos o que ele é para a fé, mostra-nos qual é o seu verdadeiro caráter e que o alvo de Deus ao enviá-lo para fora de Israel está em relação com a sua graça soberana. O povo procura-o, e é certo, mas a verdadeira obra que Deus reconhece é crer naquele que ele enviou. Assim temos este alimento que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem devia dar. É sobre esse caráter que Jesus se apresenta aqui, do mesmo modo como se tinha apresentado sobre o Filho de Deus no capítulo 5, porque sobre ele o Pai pusera o seu selo. Jesus tomara o lugar de Filho do Homem em humilhação aqui na terra. Fizera-se batizar por João, e nesse caráter o Pai o selara, o Espírito Santo descera sobre ele. A multidão pede-lhe um sinal semelhante ao do maná, versículo 30 e seguinte, mas ele próprio é o verdadeiro sinal, a prova irrecusável da bondade de Deus, a qual o maná tinha prestado um testemunho passageiro. Ele é o verdadeiro maná. Moisés não tinha dado o pão celeste da vida? Os pais deles tinham morrido no mesmo deserto onde tinham comido o maná? O Pai dava-lhes, neste momento, o verdadeiro pão do céu? Aqui, note-se, não é o Filho de Deus que dá e que é a fonte, o soberano comunicador da vida a quem ele quer. Aqui, ele é o objeto colocado diante da fé, aquele que nós comemos, de quem nos alimentamos, em quem encontramos a vida, de quem vivemos, de sorte que nunca mais teremos fome, mas as multidões não creem nele. Em boa verdade, não se tratava de toda a massa humana de Israel, ou como tal considerada. Aquele que o Pai daria a Jesus, esses viriam a ele. Até ali, ele era, por assim dizer, o objeto passivo da fé. Mas agora já não o é. Agora ele vivifica aqueles que ele quer. Está lá para receber todos aqueles que o Pai lhe enviar. Aliás, fosse quem fosse o que viesse, de maneira nenhuma ele o lançaria fora. Inimigo, gentil ou zombador, nenhum teria vindo a ele se o Pai o não tivesse enviado. O Messias estava ali para fazer a vontade de seu Pai. Fosse quem fosse que o Pai lhe enviasse, Jesus o recebia para a salvação eterna. Comparar o capítulo 5, verso 21. A vontade do Pai tinha estes dois caráteres. Primeiro, de todos aqueles que o Pai lhe desse, Jesus não perderia nenhum. Que preciosa segurança! O Senhor salva sempre e eternamente todos aqueles que o Pai lhe dá. Segundo, todos aqueles que viessem ao Filho e nele crescem, teriam a vida eterna. Esta declaração é o Evangelho para toda a humanidade, assim como a outra é a que, infalivelmente, assegura a salvação de todo crente. Mas isto não é tudo. Não se tratava do cumprimento na terra das promessas feitas aos judeus, mas sim de ser ressuscitado de entre os mortos, de ter uma parte na vida eterna no último dia, em ressurreição, isto é, no último dia do século da lei em que eles se encontravam. Jesus não coroava a dispensação da lei, ele devia trazer uma nova dispensação e com ela a ressurreição. Os judeus murmuraram por ele se dizer descido do céu.
Em João, os judeus são sempre distinguidos do resto da multidão. São os habitantes de Jerusalém e da Judéia. Talvez facilitasse mais a compreensão deste evangelho se se dissesse, em lugar de judeu, os da Judéia, pois é este o seu verdadeiro significado. O Senhor responde, declarando que a dificuldade que eles têm acerca da sua descida do céu se compreendia facilmente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Era a graça que produzia este efeito. Ser ou não judeu, nenhuma diferença fazia. Tratava-se não do cumprimento das promessas pelo Messias, mas da vida eterna, de ser por ele ressuscitado dentre os mortos, de trazer a vida de um mundo distante e diferente, do qual gozavam já pela fé a graça do Pai, tendo levado a alma a encontrar esta vida em Jesus. Aliás, os profetas tinham já anunciado: serão todos ensinados por Deus, conforme Isaías, capítulo 54, versículo 13. Portanto, todo aquele que, da parte do Pai, tinha ouvido e aprendido, esse vinha a Jesus. Não que alguém tivesse visto ao Pai, exceto aquele que vinha de Deus. Ele, Jesus, tinha visto o Pai, e todo aquele que cresce nele estava já de posse da vida eterna, porque Jesus era o pão descido do céu, a fim de que quem comesse desse pão não perecesse eternamente. Versículos 43 a 48. Ora, isto não era somente pela encarnação, mas pela morte daquele que tinha descido do céu. Ele daria a sua vida. O seu sangue seria tirado daquele corpo que ele tinha tomado. Comer-se-ia a sua carne, beber-se-ia o seu sangue. A morte seria a vida do crente, porque a vida natural é agora o pecado. Com efeito, é num Salvador morto que nós vemos o pecado tirado. Pecado que ele levou sobre si por amor de nós. E a morte, para nós, é a morte à natureza pecadora, na qual o mal e a nossa separação de Deus encontram alojamento. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pela morte que o pecado tinha introduzido, estamos livres do pecado que se ligava à vida que nele encontrava o seu fim. Não que Cristo tivesse cometido pecado na sua pessoa, mas ele tomou sobre si o pecado. Ele foi feito pecado sobre a cruz por nós, e aquele que está morto é justificado do pecado. Portanto, eu alimento-me da morte de Cristo. A sua morte é minha. Ela tornou-se vida. Separa-me do pecado, da morte, da vida na qual eu estava separado de Deus. O pecado e a morte ali encontraram o seu fim. Ligaram-se à minha vida, mas Cristo em graça os tomou sobre si e deu a sua carne pela vida do mundo. E eu agora estou livre do pecado e alimento-me da graça infinita daquele que realizou essa obra. A expiação é perfeita e eu vivo, estando felizmente morto para tudo o que me separava de Deus. É da morte, enquanto cumprida nele, que eu me alimento, ali entrando pela fé. Cristo teve de viver como homem a fim de morrer, e ele deu a sua vida por mim. A sua morte é eficaz, o seu amor é infinito e a expiação total, absoluta, perfeita. O que estava entre mim e Deus, separando-nos, já não existe, porque Cristo morreu por mim e tudo isso passou com a sua vida neste mundo, tal como
Jesus a tinha, antes da expiação na cruz. A morte não podia detê-lo. Para realizar esta obra, ele devia ter um poder de vida divina que a morte não podia atingir. Mas não é esta verdade que constitui o objeto do ensino deste capítulo, embora tudo aí esteja implícito. Falando às multidões, o Senhor, reprovando-lhes a incredulidade, apresenta-se vindo em carne como sendo ele próprio o objeto da fé deles neste momento. Isto nós vemos nos versículos 32 a 35. Aos judeus, expondo-lhes a doutrina, repete que ele, Jesus, é o pão vivo descido do céu, do qual, se um homem comer, viverá para sempre. Mas é preciso compreender, ao mesmo tempo, que não se podia parar ali, era indispensável receber a sua morte. Jesus não diz aquele que come, mas sim que era preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. Era preciso entrar plenamente no pensamento, na realidade da sua morte. Ele fala que era necessário receber um Messias não vivo, mas morto para o homem, morto diante de Deus. Não subsiste agora como um Cristo morto, mas é necessário reconhecer a sua morte, vivê-la, alimentar-se dela, tomar o nosso lugar diante de Deus, participando nela pela fé, sem o que não há vida em nós. Esta verdade é de grande importância no que concerne a questão dos sacramentos. Uma das escolas, chamada Poseiti, declara que os sacramentos são a continuação da encarnação. É um erro tremendo e uma forte negação da fé. Os dois sacramentos, a ceia e o batismo, significam a morte. Somos batizados para a morte de Cristo. A ceia é, incontestavelmente, um emblema dessa morte. Emprego as palavras negação da fé, porque o Senhor mostra que se alguém não comer a sua carne, nem beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Na sua encarnação, Cristo permanece só. A sua presença na carne, neste mundo, mostrava que Deus e os homens, pecadores, não podiam estar unidos. O fato de ele vir como homem a este mundo conduziu à sua rejeição, provando assim a impossibilidade da união ou mesmo de qualquer fruto produzido nesse campo. Era preciso que a redenção intervisse, que o sangue de Cristo fosse derramado, que ele fosse levantado da terra, atraindo deste modo todos os homens a si. Se a morte não intervisse, ele ficaria só. Os discípulos não podiam participar do pão que desce do céu. Se eles não comessem a sua carne nem bebessem o seu sangue, um sacrifício feito de comida que não fosse acompanhado de uma oferta na qual o sangue fosse derramado não tinha nenhum valor, ou antes, tornava-se um sacrifício como o de Caim. Além disso, a ceia apresenta-nos um Cristo morto e nada mais. É o sangue derramado do corpo. Mas um tal Cristo já não existe. E é por isso que a transubstanciação, a consubstanciação e todas as doutrinas semelhantes são simples e absurdas fábulas. Pelo Espírito Santo, somos unidos a um Cristo glorificado e celebramos esta morte, infinitamente preciosa, sobre a qual repousa toda a nossa bênção e graça, pela qual temos sido guiados até onde nos encontramos. Fazemo-lo em memória dele, e em nossos corações alimentamo-nos daquele que foi dado por nós. Assim como Moisés e a sua obra
seria para o mundo, assim também não se viveria da nossa própria vida, mas da de Cristo, dele se alimentando. Nesta linha de pensamento, Jesus volta à sua própria pessoa. Estando estabelecido a fé na sua morte, permanecer-se-ia nele. Versículo 56. E estar-se-ia nele diante de Deus, segundo toda a sua aceitação junto do Pai, segundo toda a eficácia da sua obra ao morrer. Cristo permaneceria no crente, segundo o poder e a graça desta vida, na qual ele tinha alcançado a vitória sobre a morte e na qual ele vivia agora, tendo-a alcançado. Como o Pai o tinha enviado, e não por uma vida independente, que não tivesse o Pai por seu objeto ou por sua origem, e ele vivia, assim também viveria quem dele se alimentasse. Seria bom notar que nesta passagem, nos versículos 51 e 53, a palavra comer é um auristo no grego. Todo aquele que tem feito assim é o sentido. Nos versículos 54, 56 e 57, comer está no presente. É uma ação presente, contínua. É um presente contínuo. Então devemos levar em consideração a diferença entre estes versículos. Em resposta àqueles que se escandalizaram por causa desta verdade fundamental, o Senhor refere-se à sua ascensão. Ele tinha descido do céu, esta era a sua doutrina, e ele para lá voltaria. A carne material para nada aproveitava. É o Espírito que vivifica, o Espírito Santo, realizado na alma a poderosa verdade do que era Cristo e do que era a sua morte. Ora, Jesus, voltando ao que tinha dito, que para alguém vir a ele, assim realmente revelado, era preciso alguém ser-lhe concedido pelo Pai, versículo 65. Há, portanto, uma fé, talvez ignorada, mas que é real pela graça. Tal era a fé dos discípulos. Eles sabiam que Jesus tinha, e ele só, as palavras da vida eterna. Não somente que ele era o Messias. Isso criam eles com efeito, mas a sua palavra tinha se apossado dos corações deles, com o poder da vida divina, que ela revelava e que ela comunicava pela graça. Assim os discípulos reconheciam Jesus não apenas como o Filho de Deus, mas também segundo o poder da vida divina. Ele era o Filho do Deus vivo. No entanto, havia um entre eles que era diabo. É assim que Jesus, descido do céu, entrega a morte. Elevado aonde ele estava antes, é a doutrina do capítulo que acabamos de estudar. Descido, entrega a morte, ele é o alimento da fé durante a sua ausência em cima, porque é da sua morte que nos alimentamos para permanecermos espiritualmente nele e para que ele permaneça em nós.